da UFPEL, a Tereza Fuji. Tem uma questão, é Fuji ou Fuji? É Fuji. Tá bom, Tereza Fuji. Bom dia, Tereza. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Te cumprimento todos os colegas que estão aí na Rádio Com, né? Cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Com. Bom dia para todos. Bom, amanhã haverá mais um ato, né, contra a reforma administrativa, será o Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa. O que é que está previsto? Como está a organização desse evento? Aqui em Pelotas terá alguma atividade? Bom, na realidade, esse é um ato que ficou da última plenária da FASUBRA, né? A decisão de fazer um ato nacional em todas as capitais, sempre no mesmo horário, né? Nós estamos de paralisação hoje e amanhã, então na quarta-feira, dia 4, na quinta-feira, dia 4, seria então esse ato nacional, né? E todas as capitais do Brasil ele vai acontecer no mesmo horário, às 14 horas. Então, daqui da FURG, e talvez do FPEL também a gente vá, amanhã de manhã vai para Porto Alegre, né? Já temos quase 50 pessoas que vão junto no ônibus, para a gente, então, engrossar esse ato, né? Na capital. Sim, então serão nas capitais, né? Serão concentrados nas capitais. 14 horas em todas as capitais. E será um ato unificado? Então, servidores da FURG, da UFPEL, também das outras universidades? Quem mais vai participar do ato em Porto Alegre? Também servidores dos outros órgãos públicos, né? Porque, na realidade, essa reforma administrativa, que agora já tem nome, né? PEC 38, ela vai afetar os servidores tanto municipais, estaduais, federais, né? Afeta todos. Por isso que os serviços públicos, por isso que a gente convida a população também em geral que se una a nós para a gente combater essa PEC, né? Para que a gente possa ter pelo menos mais tempo para discutir, porque na realidade o deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro, né, que é o relator, ele tirou da comissão e ele vai enviar direto para o plenário, o que é uma temeridade, porque a gente tem menos tempo para discussão. Bom, a cada momento é importante, né, lembrar a população sobre os efeitos desta reforma administrativa, se efetivamente ela vier a ser aprovada. Para os servidores federais, o entendimento existente, quais as consequências se essa reforma passar? As consequências são tanto para os servidores como para o serviço público, né? Servidores, imagina, se nos tira a estabilidade, o que aconteceu agora durante esse governo Bolsonaro, por exemplo, no caso, vou citar um exemplo que todo mundo conhece, tá? O caso das joias, que esse ficou bem emblemático, né? Aquele servidor da Receita Federal, ele só se negou a entregar aquelas joias para o presidente da República porque ele tinha estabilidade, ele tinha um concurso que garantia a ele que, vendo qualquer situação que ele entendesse que ela não era correta, ele poderia fazer denúncia. Se ele não tivesse estabilidade, com certeza ele iria para a rua e as joias seriam entregues. Né? Então, essa é a importância da estabilidade. A estabilidade não é para o servidor público não trabalhar, até porque existe uma lei, que ali na lei está escrito que tu pode ir para a rua por algumas situações que podem acontecer com algumas pessoas ao longo lá da sua vida laboral, e tanto pode acontecer no serviço público quanto na iniciativa privada, né? Se não tiver produtividade, se for faltoso, etc. Tudo isso aí está previsto na lei da estabilidade, que é passivo do servidor público e também ser exonerado, e para a rua, como no caso da iniciativa privada. Então, a estabilidade não é para proteger servidor público faltoso, ela é para proteger, a gente faz um concurso, e por isso tem estabilidade, para proteger que esse servidor ele trabalhe para o Estado, e ele não trabalhe para o que está momentaneamente ali naquele local, né? Porque a cada 4 anos a gente sabe que muda tudo no serviço público, né? Seja municipal, estadual ou federal. Mudando o executivo, mudando o prefeito, governador ou presidente, muda toda a composição. Então, você imagina se os servidores públicos não tivessem uma carreira, se eles não tivessem a estabilidade, a cada 4 anos mudaria tudo. Né? Causando um problema enorme para o serviço público por conta da também descontinuidade do serviço prestado à população. Tereza, ainda sobre a questão da estabilidade, na reforma administrativa, a estabilidade ela atinge também o servidor público que já está dentro do funcionalismo?
Na realidade, que a gente um pouco desconhece essa. Que a primeira coisa que o Pedro Paulo apresentou, ele apresentou um caráter geral, entendeu? Lá, só alguns parâmetros, assim, né? Até porque depois do Congresso, ele apresentou antes do recesso do Congresso, e aí, quando voltou, ele deixou para quando voltasse a apresentar a reforma como um todo, né? E agora vai para discussão. O perigo não é só o que está escrito lá na reforma administrativa, é a mudança que eles fazem quando eles vão fazer as votações, entendeu? Que aí eles colocam um monte de substitutivo ali na hora, e aí a gente sabe quanto isso é temerário, né? Não só. Eu acredito que para quem já está, não vai mudar, mas muda para os próximos. E o pior, né? Que a partir da reforma administrativa, pode contratar temporário. Então, tu imagina essa continuidade nesse serviço a partir daí, né? Que cada vez que a pessoa precisar de um serviço público, vai ter uma outra pessoa lá que talvez não entenda tanto da lei, porque as pessoas chegam, elas têm que se apropriar do que vão fazer ali naquele local, para depois elas começarem a atender a população, né? Imagina isso mudando a cada momento, como é que vai se dar esse atendimento a partir daí. E a gente sabe que enxuga também a máquina pública, que já, no caso do Brasil, né, ela é uma das menores do mundo. A gente fala, tem muito servidor público. Não tem. No caso do Brasil, se a gente for colocar por população, é uma dos menores índices do mundo, né? Servidores públicos por população. Sempre essas reformas, elas trazem uma narrativa que acaba pegando, né? Foi assim com a reforma trabalhista, que dizia que aumentaria o número de empregos, a reforma da Previdência em relação ao déficit da Previdência, e assim por diante. Agora, a narrativa é combater privilégios do setor público. Como a senhora vê essa questão? Na realidade, que nós não temos privilégio nenhum, né? O que se chama privilégios, na realidade, que eles falam inclusive em férias de 60 dias. Só quem tem férias de 60 dias são os juízes, né? E que possivelmente essa reforma nem vai atacar eles, que são carreiras de Estado. Então, essas carreiras de Estado, a reforma não ataca. Então, é usado aquilo ali, os privilégios que alguns têm, né? Que não são todos. O Executivo, por exemplo, que é o maior número de servidores públicos e vai ser o maior número atacado, que é aquele que atende a população, né? Esse, por exemplo, tem mínimos privilégios, né? Tem o menor salário. Nós mesmos da educação somos o menor salário do serviço público, né? Porque a educação, na realidade, nunca foi vista como prioridade nesse país. Essa é a realidade, né? E agora a gente avançou um pouquinho, então eles arrumam um jeito de te tirar o que tu já conseguiu, né, alcançar. Já disse que na reforma ali, ela fala, inclusive, ela ataca os servidores da ativa e também os aposentados, né? Porque ela prevê, inclusive, um cálculo lá que, se o sistema não tiver balanceado, ou seja, se os que pagam, o sistema, na realidade, hoje, da Previdência, ele é colaborativo, né? Quem paga, paga para que outros aposentados recebam. Hoje, a gente tem um número de pessoas que está até 33, 34 anos, né? É menor já do que o número do 60 a mais. Né? Que nem todos os 60 a mais estão aposentados, mas possivelmente vão se aposentar logo ali. E no meio a gente tem a grande massa da população, entre 35, 36 e 60, que possivelmente também logo ali vai se aposentar. Então é óbvio que o sistema vai entrar em déficit, vai ter que se criar novas maneiras, né, de se autofinanciar, ou dos governos financiarem. O que eles já fazem? Eles já colocam alguma coisa ali para que as pessoas que estão aposentadas possam, então, ou aumentar o desconto ou diminuir o salário, que é para balancear o sistema. Então, é sempre assim, eles estão sempre na frente no sentido de prejudicar, entendeu? E a gente está atento, porque a gente não pode deixar. Com relação à situação que são as mais críticas, que para mim, né, são as mais críticas, que é a estabilidade por conta de tudo isso aí, que tira de direito do servidor e da população que usa, porque no momento que um servidor ele está ali apenas para fazer o serviço burocrático, que ele não pode criticar, que ele vendo alguma coisa que está errada, ele não pode falar, né? Vocês imaginam como é que vai ser? Já é difícil agora, né? Olha o que aconteceu na Previdência. Né? Imagina se não tiver estabilidade, como é que vai ser daqui para frente, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, na maioria dos órgãos públicos, os cargos eles são
colocados por políticos, são cargos de confiança, né? Quem trabalha, no geral, é concursado, e é esses que eles querem atacar, né? Ao invés de tirar os cargos de confiança, então, e deixar servidor de carreira para gerenciar, não. Faz ao contrário, entendeu? Tenta tirar estabilidade para que possa, então, tomar conta de tudo. E os concursos públicos, por que não querer concurso público? Eu sou um pouco mais velha que vocês, um pouco bastante, né? Então, antigamente não existia concurso público. O gestor, ele que colocava as pessoas no serviço público, né? Para trabalhar de conhecidos, alguém que conhecesse, pediam, e os políticos usavam isso como os antigos currais eleitorais, né? Imagina, dar emprego para uma pessoa da família, quantos votos tu ganha ali, né? E exatamente por isso que eles não querem mais concurso público, né? Porque não tendo concurso público, não existia, a forma de entrar, ela não é democratizada, ou seja, não é todos que podem concorrer. A gente vai ter que, quem quiser entrar no serviço público, vai ter que ter alguém que coloque ele lá, ou seja, os antigos, lembra que a gente falava que tinha que pedir, né, para político para poder entrar. Então é assim que vai ocorrer a partir do momento que tirar o serviço público. A grande massa da população não vai ter mais direito de ascender a esses cargos, né? Esses vão ficar para serem sorteados lá por quem tiver no poder. Até a senhora citou sobre uma das justificativas que eles tentam usar para justificar a reforma administrativa é utilizar privilégios de juízes, promotores, que são a elite do funcionalismo, para tentar atacar a base. Como a senhora vê esse ataque a professores, profissionais de saúde, profissionais até da parte administrativa, ao mesmo tempo que pouco se combate os supersalários? Hoje, quando a gente pega os juízes, por exemplo, 80% dos juízes no Brasil recebem mais que o teto do funcionalismo. Então, como a senhora vê se contra a base do funcionalismo se ataca e juízes, principalmente a parte do judiciário, não se fala nada e se mexe o mínimo para combater que é o que traz o maior gasto com os servidores públicos, é com certeza os supersalários e os penduricários também. Sim, é que hoje a gente vive de narrativas, né? E as narrativas é que ganham as consciências, infelizmente, né? E aí é muito fácil, tu coloca todo mundo no mesmo bojo, tu não fala, não, isso é privilégio de tal categoria, não. Tu coloca todo mundo ali no mesmo bojo, como se as pessoas, né, recebessem super salários. Hoje, se tu for olhar dentro de um hospital universitário, por exemplo, vou colocar já o hospital universitário, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Enfermeiros que fazem aquele trabalho ali junto da população, que não é um trabalho fácil, a maioria deles, muito cedo, eles ficam doentes da coluna por conta do peso que eles carregam, né? E o salário deles, se for colocado perto de outras carreiras, é uma miséria. Passaram toda a pandemia trabalhando, toda a pandemia, né? Colocando a vida em risco, ganhando uma miséria. Mas na hora de fazer a narrativa para poder ganhar a consciência do povo, o que é feito? Se coloca eles no mesmo patamar dos juízes, né? Que devem ganhar quase que 50 vezes mais que eles ganham, nem tenho noção, porque tem juiz aí que ganha 300 mil por mês, 400 mil por mês, né? Enquanto um servidor lá que trabalha ali junto com a população, que é auxiliar ou técnico de enfermagem, não ganha 10 mil. Né? Então é essa disparidade que eles não deixam aparecer. Né? E, na realidade, o que vai ser prejudicado não é o juiz, não é o do supersalário. Esse aí, ele é servidor de carreira. A reforma administrativa não vai chegar nele. Tá? Não se iludam, no servidor de carreira não vai chegar. E vou dar um exemplo para vocês. A questão ali no início da pandemia, o governo Bolsonaro passou os aposentados todos para o INSS, os aposentados do regime próprio da Previdência, né? Passou quem? Autarquias e fundações. Tá? Servidor de carreira continuava no lugar onde ele estava. Quer dizer, um ato inconstitucional que, por dentro da FASUBRA, nós conseguimos combater e a gente conseguiu ali, durante a transição para o governo Lula, né, fazer um acordo que eles iam derrubar. Quando vai derrubar, eles já tinham sofrido a primeira votação na comissão. O que acontece a partir daí? Não pode derrubar. Tem que fazer uma nova lei, um novo decreto para substituir, né, um novo substitutivo.
Né? Aí vem toda a complicação, porque a Constituição diz que tem que ter um órgão para que todos os aposentados do serviço público sejam dentro desse órgão. Mas as autarquias, eles botam só as autarquias e fundações. O resto não vai. Entendeu? Até porque quando vai todo mundo para o mesmo lugar, aparecem as disparidades. Né? Mesmo os aposentados, as disparidades são enormes. O movimento ele está forte o suficiente para barrar o avanço desta reforma administrativa? Qual a avaliação que faz sobre os atos que já foram realizados e, naturalmente, projetando o de amanhã? Olha, eu penso que sim, né? Que assim, ó, também não está fácil para eles, né? É um congresso que realmente a gente tem muita dificuldade de trabalhar, né? Porque eu acho que é o pior congresso dentro da República. A gente falava que o antigo era o pior, esse é pior que todos. Porque eles fazem as votações sem nem ler. Eles vão lá e votam, sabe? Que tem alguma coisa que interessa para eles, vai lá e vota tudo. E a gente tem grande dificuldade com relação à população, porque nós não temos essa narrativa que eles têm e que eles se apropriaram, mesmo a mídia institucional, a gente não tem na mão, quem tem são eles, entendeu? Então, a dificuldade é muito grande para nós, para a gente conseguir chegar à população. Mas eu acho que pela primeira vez a gente está conseguindo, né, pelo menos chegar, não talvez a totalidade da população, mas a grande parte, e que também não está sendo fácil para o Congresso, porque essa campanha do Congresso Inimigo do Povo e também do Hugo Mota Traidor, ela está repercutindo, tanto que os sindicatos conseguiram colocar lá na cidade dele, né, os outdoors, e foi a primeira vez que nós tivemos ganho judicial. A justiça que estava correta, ele votou mesmo. Então, se ele votou, né, tem todo o direito de colocar para a rua o voto dele, né? Divulgar o voto que ele fez. Então, acho que a gente tem tido assim, alguns avanços, e aí, já nesse momento, eu concluo toda a população que puder ficar na internet. A internet, para nós, ela é assim, ó, sabe, essencial. A gente precisa ficar ali para que a gente, colocando alguma coisa contra eles, e também colocando contra a PEC 38, que é a reforma administrativa, né, para que a gente possa fazer com que esses deputados que têm eleição ano que vem fiquem com medo de votar. É a nossa única saída, entendeu? Porque, infelizmente, político só vota a favor da população quando tu tem o embate ali, porque senão vai votar a favor dos seus próprios, né, o que acha que é bom para ele, né? Não vai votar o que é bom para a população. Então, a gente precisa estar em cima ali, fazendo com que eles não votem nesse momento, para que a gente tenha mais tempo de rediscutir essa PEC, porque é uma PEC, ela vai mudar completamente, é o que aconteceu com a reforma trabalhista, que aconteceu com a reforma da Previdência, e a gente não pode permitir. Tereza Fuji, obrigado pela sua presença aqui na programação da Rádio Com e sucesso nessa luta aí. Muito obrigado. Acho que perdemos o contato, né? Caiu a conexão. No encerramento. Mas, de qualquer forma, reforçando aí o agradecimento pela participação